Estamos agora para falar sobre isso, o senador Alessandro Vieira, ele que leu seu relatório ontem na CPI do crime organizado, trabalho que teve muita repercussão. Vamos chamar o senador, colocar ele ao vivo aqui com a gente. Senador, muito bom dia, agradeço muito pela participação. Claro, estamos todos acompanhando aí a repercussão da rejeição do relatório. Eu já queria começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é o próximo passo, visto que ontem nós vimos a repercussão dos ministros da Suprema Corte, inclusive em tom de ameaça, na possibilidade de tornar o senhor inelegível para essa eleição de 2026? Bom dia. A gente acompanhou essas manifestações, essas ameaças foram feitas enquanto a comissão lia e votava. A gente fez a votação debaixo de ameaça. A votação teve o resultado de 6-4 contra o relatório, devido a uma interferência do governo, que fez a substituição de parlamentares. 2 parlamentares do PT foram incluídos, eles não acompanharam a CPI, eles não tiveram acesso aos documentos, mas eles votaram de acordo com a recomendação do governo contra o relatório, que seria 6-4 a favor, virou 6-4 contra. E tudo isso dentro das regras regimentais. A gente não está aqui acusando nenhuma ilegalidade, está apenas transmitindo, relatando fatos. É lamentável que você veja o Supremo tendo que apelar para ameaças por não terem capacidade de responder às denúncias em si. A gente não escuta uma palavra nem os fatos. A gente escuta apenas palavras criando teses de que seria um ataque à instituição, seria um ataque antidemocrático, teria uma pauta eleitoreira, se confirma e a realidade é uma coisa teimosa, né? Ela insiste em aparecer mesmo quando as pessoas tentam esconder com narrativas. Bom, deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, sua pergunta, por favor, para o senador. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Bom dia, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender um pouco como foi essa articulação para o relatório, porque ontem, conversando com alguns membros da CPI, eles falaram que se surpreenderam um pouco com o relatório, que esperavam que fosse construído um texto com mais consenso. O senhor procurou os integrantes da CPI para poder conversar antes sobre esse relatório, apresentar a sua ideia? Eles já sabiam que esses seriam as sugestões, essas seriam as sugestões de indiciamento? Como que foi esse diálogo? A gente teve diálogo com algumas pessoas, com outras não. Diferentemente de um projeto de lei que você tem que construir consenso, um relatório de um inquérito parlamentar, ele tem que corresponder aos fatos encontrados. Então, não é razoável imaginar que se pode construir consenso suprimindo alguns fatos, porque seriam politicamente mais delicados, né? Não seria correto com a missão de relator, na minha visão. E, por isso, a apresentação se deu no formato como a gente fez ontem. Bom, vou passar a palavra agora para o Felipe. Felipe, sua pergunta, seu questionamento para o senador Alessandro Vieira. O senador, o ministro Mendes falou que vai representar a PGR contra o seu relatório, né, por ser infundado. O Dias Toffoli falou e ameaçou, dizendo que a Justiça Eleitoral pode se tornar inelegível. Você pensa em ter algum tipo de instrumento, algum tipo de conduta contra essas pessoas? Porque, da mesma forma que eles podem te acusar de abuso de direito, abuso de poder, você também pode acusar eles de abuso de poder também. E a segunda pergunta é, bem brevemente, qual que é outro passo? O relatório foi votado e está inconclusivo. Você pensa em ter outras posturas para investigar e fiscalizar a Suprema Corte do Brasil? Bom, primeiro, com relação às ameaças, a gente vai ter que aguardar a concretização ou não delas, né? Eu não vejo nenhuma base legal para uma alegação de abuso de autoridade. Não corresponde ao que está na lei, não corresponde aos fatos, à conduta que a gente teve na relatoria, mas é preciso aguardar, né? Com relação a próximos passos, aí você divide um pouco. No relatório, a gente apresentou uma série de sugestões legislativas, nós vamos fazer essas sugestões agora de forma independente. Tem um monte de coisa que a gente precisa tocar. Tem recomendações para o Executivo que a gente vai enviar diretamente à Presidência da República e aos ministérios correspondentes, muito fortemente focado numa atenção maior para a segurança e mais recursos para a segurança. Você tem um subinvestimento, um subfinanciamento absurdo. Você tem vários órgãos fundamentais
vou dar exemplo da ABIN, 80% do está vago. A Receita Federal do Brasil também tem uma lacuna imensa, se não me engano, mais de 20 mil vagas em aberto. E para fazer uma coisa séria, para ser um país sério, esses órgãos de fiscalização e controle têm que ser fortalecidos. Então, a gente vai encaminhar isso também de forma autônoma. Mas a investigação propriamente dita da conduta de ministros, se for crime comum, depende da iniciativa do PGR. Se for crime de responsabilidade, pode e deve acontecer aqui no Senado, mas aí você tem outras ferramentas, inclusive o próprio pedido de impeachment para manejar, quando for o caso, com todas as dificuldades e restrições que nós sabemos, mas essa é uma pauta que vai ter manutenção ao longo do tempo. Se não acontecer nessa legislatura, acontecerá na próxima. Senador, com o fim da CPI do crime organizado, o fim da CPMI do INSS, não houve abertura da CPI do Banco Master e também, como o senhor queria, a investigação específica de alguns ministros da Suprema Corte. Agora, o senhor pretende buscar, lutar junto com outros parlamentares ou abertura de CPI, ou investigação de ministro, ou algum tipo de manobra mesmo dentro do Congresso Nacional que possa continuar esse tipo de investigação? Eu pergunto isso porque estamos em um ano de eleições em que as coisas não costumam ser votadas dentro da casa. Esse tipo de assunto melindroso não costuma ser votado dentro da casa. Vai ter andamento esse assunto? O pedido de CPI aqui no Senado, com 53 assinaturas, ele já foi judicializado. Ele está pendente de despacho do ministro Cássio, já há 2 ou 3 semanas, porque foi constatada a inércia do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e você tem aí direito para recorrer ao Supremo exigindo a instalação. O Supremo tem jurisprudência sólida, favorável à instalação, e agora abriu uma jurisprudência no sentido de negar prorrogação de prazo. Por isso que ainda não judicializou a prorrogação de prazo aqui da CPI do crime organizado. Tinha uma decisão muito recente do Pleno negando esse tipo de providência, mas instalação, a priori, é a regra respeitada pelo Supremo. Então, isso já foi judicializado. Nós temos um outro pedido de CPI que não foi judicializado ainda, que é específico para apurar essa vinculação entre Banco Master e os ministros. Porque me parece que esse é um tema que tem que ser explorado devidamente. Essa é uma elite que nunca foi investigada, nunca foi administrada, ninguém questiona. Quem, por acaso, se coloca na posição de questionar a conduta, não é conteúdo de decisão, porque a gente não pode. É a conduta, você tem esse tipo de reação meio histérica, meio ameaçadora que a gente viu ontem. Camila, por favor, sua pergunta. Senador, agora voltando a essa pergunta, né, do que o Felipe fez em relação aos próximos passos, o senhor detalhou um pouco do que pretende fazer, de como pretende avançar agora. Eu queria entender também se o senhor como que o senhor vê esse cenário para levar adiante essas medidas, não só as medidas, né, as sugestões de indiciamento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República, mas também essas outras medidas, as sugestões que o senhor faz no relatório para poder combater o crime organizado, fortalecer a segurança no país. Cada um desses projetos vai ter a trajetória independente, né? Algumas coisas você deve ter uma receptividade mais facilitada, para outras que são mais incisivas, de apuração, de limitação da conduta individual de ministros. Essas enfrentam hoje um cenário bastante adverso. Você tem o governo federal aliado do Supremo, e você tem lideranças importantes que não podem ou não querem confrontar os ministros. E, repito, não tem confronto institucional, não tem questionamento democrático, nada disso. É questionamento de conduta individual de cidadãos brasileiros, que ocasionalmente ocupam uma função de ministro do Supremo. Não há por que você imaginar que eles não podem ser investigados, questionados. Isso é profundamente, aí sim, profundamente antidemocrático. Eu sei que o senhor está com o tempo super, hiper apertado e o senhor pode me responder só sim ou não. A esposa do ministro Alexandre de Moraes disse que iria lhe processar por conta daquela alegação de ligação com crime organizado, que o senhor explicou depois que seria com o Banco Master. Esse processo já chegou até o senhor? Não, até o momento eu não fui notificado de nenhum processo por quem quer que seja. Tá certo. Te agradeço muito pela participação. Muito obrigada. A gente segue acompanhando todo esse caso no Senado Federal. Muito obrigada.